Irmãos, a paz do Senhor, estamos gravando mais um culto de adoração, né? Hoje em específico, né, de estudo bíblico da palavra. Nós não podemos nos encontrar no templo ainda, mas estamos juntos, né, na mesma fé e com o coração, né, apertado de não poder congregarmos juntos, mas podemos usar esse canal da internet para poder estarmos juntos, né, estudando a palavra e aprendendo um pouquinho mais a parte de Deus, né? Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você nessa noite, então atente-se para a voz de Deus, para aquilo que Ele quer falar com você nessa noite, né? Fique firme nos propósitos. Nós vamos orar ao Senhor, né? E depois da oração nós vamos ter um momento de louvor e logo após nós vamos também estudar a palavra de Deus. Já pode ir preparando aí a sua Bíblia, né? Pode ir abrindo aí no texto bíblico do estudo de hoje, Jó, capítulo 1, versículos 17 ao 20. Né? O título do estudo bíblico de hoje é Fidelidade em Tempos de Crise. Então, né, Deus tem uma palavra para você nesse tempo difícil que temos vivido, mas eu tenho certeza, né, que a voz de Deus está aí para acalentar e acalmar o nosso coração. Então, fique firme com o Senhor, vamos orar juntos, né, pedir a Ele que nos abençoe, pedir a Ele que nos dê a palavra nessa noite, né, pedir a Ele que essa palavra alcance vidas e corações, né, e pedir ao Senhor para abençoar a todos que aqui estão conosco, aqueles que ainda vão entrar, né, aqueles que estão com o coração desejosos de aprender da palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de estudar a Tua palavra, de proclamar o Teu Evangelho, ó Pai, de fazer a Tua vontade em meio a um caos, em meio aos problemas, ó Pai, que estamos vivendo no mundo. Senhor, eu te peço que o Senhor venha abençoar a cada filho seu, Pai, que está se conectando nessa noite para ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa nos dar a palavra, ó Pai, que cada lar que nós estamos alcançando nessa noite seja, ó Pai, tocado pelo Senhor, Senhor, que o Senhor supra as necessidades dos lares que se conectam nessa noite conosco, ó Pai, que o Senhor abençoe os irmãos da Igreja da Nova Primavera, os irmãos da Congregação do Parque do Contorno, ó Pai, onde juntos estamos congregando e servindo ao Senhor. Ó Pai, que o Senhor tão logo prepare um momento para juntos estarmos novamente, celebrando e adorando o Teu santo nome no templo. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nessa noite e abençoe os Teus filhos, os Teus servos. Ó Deus, e abençoe o nosso país, abençoe a nossa nação. Ó Deus, que esta doença que está afligindo muitos, ó Deus, que ela passe logo, que o momento passe e que sabemos que entregando tudo nas Tuas mãos, o melhor caminho será percorrido. Pai, nós cremos no Senhor, estamos certos da vitória em nome de Jesus. Amém. Então, juntos, né, neste mesmo propósito de adoração ao Senhor, nós vamos agora louvar ao Senhor, né? Aqui na minha casa está comigo a minha esposa, Sara, e ela vai estar conduzindo um momento de louvor com os irmãos. E logo após, nós vamos abrir a palavra do Senhor em Jó, capítulo 1, versículos 17 ao 20, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a fidelidade em tempos de crise. Amém? Vamos louvar o Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite. Enquanto os irmãos vão entrando, né, antes de começar o estudo, vamos estar louvando alguns louvores de adoração ao Senhor. São louvores conhecidos, eu espero que você cante conosco no seu lar. Amém? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor
coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Peço, Senhor, nessa noite, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia. Nós necessitamos do Senhor todos os nossos dias das nossas vidas. Peça ao Senhor neste momento para renovar a sua vida. Vamos estar louvando ao Senhor com mais um louvor, enquanto mais alguns irmãos chegam. Esse é bem conhecido. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar aos seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Declare nessa noite que não há ferrolhos, não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade
se acalmar na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, é escudo para os que nele crê. Que nós possamos usar a palavra do nosso Deus como escudo nesses dias tão difíceis que nós temos enfrentado. Aleluia. Declare no seu lar comigo nessa noite. Louve ao Senhor do fundo do seu coração. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, é escudo para os que nele crê. Fique com esse louvor no seu coração nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, louvamos ao Senhor, a palavra dele, como nós acabamos de louvar, é escudo, né, para todo aquele que nele crê. E nós certamente cremos, né, que ele é o nosso escudo, ele é a nossa fortaleza. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, no seu capítulo 1, dos versículos 17 ao 20. Não sei se você já encontrou aí, Jó, capítulo 1, versículos 17 ao 20. Amém? Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Versículo 20, novamente, para frisarmos, né, na nossa mente. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. O livro de Jó é um livro muito conhecido, né? A história de Jó, de modo geral, ela é uma história muito conhecida, né? Todos nós ouvimos falar do sofrimento de Jó, né? E todos nós sabemos o quanto ele sofreu, mas não só o sofrimento é clássico e na história de Jó, né? Não só o sofrimento que faz parte, né, dessa história, também a fidelidade, né? Eu acho que mais que o sofrimento, a fidelidade ao Senhor é o que deveria ou é o que se destaca com maior firmeza e maior detalhes no livro de Jó, né? A meu ver, não é o sofrimento, mas sim a fidelidade. Então a gente compreende que se Jó, passando por todos os problemas e aflições que passou, né, por todos os percalços que enfrentou, com todas aquelas dificuldades e problemas, né,
destaca-se o versículo 20, que diz que ele cumpriu os rituais e adorou. Né? Ele cumpriu o que se faria estando passando por todas aquelas dificuldades e adorou. Né? E a reflexão para nós nessa noite, né, é exatamente essa. Né? Porque no momento de dificuldade, no momento de aflição, no momento de tristeza, no momento de angústia, é o momento em que nós devemos parar um pouquinho, respirar e adorar. Né? Adorar no sentido complexo da palavra mesmo, né? Adorar no sentido completo da palavra. Adorar no sentido em que toda a minha vida eu entrego nas mãos daquele que pode resolver os problemas, né? Daquele que pode entregar aquilo que eu não posso fazer, aquele que pode resolver aquilo que eu não posso resolver, e aquele que mantém-se fiel, né, em todos os momentos e que exige de nós fidelidade. Né? Porque nós podemos correr para a direita, para a esquerda, nós podemos, né, buscar soluções aqui e ali. Jó, ele sabia no Deus ao qual ele estava crendo, ele sabia, né, quem era o Senhor da sua vida e que por isso ele adorou. Né? Ele pode ter cumprido os rituais, né, que nós lemos aqui, foi se levantar em sinal de humilhação, rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra, mas não deixou a fidelidade ao Senhor sumir da sua história. Né? Jó tinha tudo para, a gente sabendo tudo que ele sofreu, sabendo tudo que ele enfrentou, nós lemos aqui algumas etapas por quais Jó passou, né? Estavam falando, chega com uma má notícia, daqui a pouco o outro está falando, chega com outra má notícia, e o outro, né, uma má notícia atrás da outra, mas o Senhor, né, estava cuidando da vida de Jó. O Senhor estava olhando para a vida de Jó, como ele tem olhado para nós, como ele tem cuidado de nós, e que em meio à crise que nós estamos vivendo, né, eu intitulei esse estudo hoje como Fidelidade em Tempos de Crise, exatamente porque estamos preocupados, né, certamente, né, com a crise do coronavírus. Nós sabemos que é uma doença complicada, houveram muitas mortes no mundo, né, e a gente fica pensando, né, preocupado no que pode acontecer. Mas, independente do que aconteça, né, o conselho, né, a palavra do Senhor nos encaminha para a adoração. Né? Independente de... Nós não temos igreja aberta para adorar, mas aonde você está, adora o Senhor. Né? A gente não pode expressar a nossa comunhão no templo, mas aonde você está, expresse a sua comunhão para com Deus, e a partir daí haverá um tempo onde nós nos reuniremos novamente, onde nós poderemos louvar ao Senhor juntos, e nesse momento nós não podemos deixar de adorar. Né? Nesse momento nós não podemos deixar que a palavra de Deus não transmita a paz que ela transmite aos nossos corações. Nós não podemos deixar que as más notícias que vão chegando até nós nos deixe tristes e abatidos, desestimulados, a ponto de perdermos a fé. Muito pelo contrário, né? Nossa fidelidade ao Senhor, ninguém pode nos tirar. Nossa fidelidade ao Senhor precisa ser, né, uma das principais razões da nossa sobrevivência. Né? Nós estamos vivos, somos cristãos, mas a fidelidade é algo que não pode faltar na nossa relação para com Deus. A fidelidade é algo essencial na vida cristã. Então, se queremos ter uma vida cristã sadia e próspera, devemos ser fiéis ao Senhor em todo tempo, inclusive nos tempos de crise. Então, a fidelidade, ela aponta e aparece e esclarece nesse texto, nos despertando que nós não estamos passando pelo mesmo sofrimento de Jó, né? Mas outros tantos sofrimentos cada um de nós passa individualmente, cada um de nós sofre individualmente, né? Mas independente do tipo de sofrimento que sofremos ou enfrentamos, nós temos a plena consciência de que Deus é o nosso guarda fiel e que por isso permaneceremos fiéis a Ele. A fidelidade que nós temos ao Senhor não pode se abalar em meio à crise. Né? Porque, às vezes, Provérbios capítulo 24, versículo 10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia,
é que a tua força é pequena. O sábio Salomão está nos dizendo, né? No dia da angústia, nós precisamos nos mostrar fortes. Por quê? Porque nós somos fortes, nosso braço é forte, porque nós temos a força? Não. Mas porque nós temos conosco o Senhor dos Exércitos, né? Porque nós temos conosco aquele Deus que não nos abandona. Porque nós temos conosco o Todo-Poderoso. Porque nós temos conosco o Deus Criador de todas as coisas e que nunca deixou a sua posição no trono. Deus sempre esteve lá, em todas as crises que a humanidade enfrentou, né? Em todas as crises que cada um particularmente enfrentou. Deus continuou no controle de todas as coisas, né? Independente do que passamos, independente do que enfrentamos, o Senhor está conosco, do nosso lado, nos guardando e sendo a força necessária, o braço forte necessário para as lutas e aflições da vida. Então, alegremos-nos no Senhor, porque Ele tem nos dado a vida, porque Ele tem nos dado a esperança, e algo que nós nunca podemos deixar de ter é a esperança no Senhor Jesus. Nós nunca podemos deixar de estar felizes e alegres, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor guarda a nossa casa e o Senhor, né, não nos deixa desamparados, né? Antes de ascender aos céus, o Senhor prometeu aos discípulos, estendendo a cada um de nós, que estaria conosco todos os dias. Estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? Estamos com Ele e Ele está conosco. A nossa fidelidade é no sentido de não abandonar a vida cristã, não abandonar aquilo que nos dá a esperança de uma vida eterna com Deus, né? Essa é a nossa maior esperança, é nisso que nós temos que firmar a nossa fé, de que não importe o que passamos, a nossa esperança está no Senhor. Complementando o texto de Jó, eu queria ler um versículo do Evangelho de João, no seu capítulo 1, no seu capítulo 16, versículo 33, que nos conforta no sentido de saber que já era esperado, né? Ou que o Senhor Jesus nunca nos deixou desavisados, né? O Senhor Jesus sempre nos avisou onde nós estaríamos, com quem lutaríamos e quem é o nosso inimigo. João capítulo 16, versículo 33, né? Palavras do Senhor Jesus dizendo: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o que o Senhor Jesus diz para nós, né? Olha o que certamente foi ministrado no coração de Jó há tanto tempo atrás e que está sendo ministrado a você essa noite, né? Que tenhamos paz nele. É isso que o Senhor Jesus diz para nós, né? A nossa paz não deve ser ou estar em coisas, a nossa paz não deve ser ou estar, né, em pessoas. A nossa paz está nele. Em tempos de crise, aonde vamos buscar a nossa paz? Nele. É isso que ele está dizendo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tereis paz. Ele não está dizendo que nós vamos ter paz a todo tempo nesse mundo. Muito pelo contrário, ele continua o texto dizendo: no mundo tereis aflições. Mas o quê? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Por vezes na vida, talvez nós não vamos vencer todas as questões que vamos enfrentar pela frente. Mas o Senhor Jesus diz: tenha paz em mim, porque eu venci o mundo, né? Tenha paz em mim, porque eu venci o mundo. O Senhor Jesus nos encoraja a seguir a firmeza de fé e a compreender que nele temos paz. Que não é em outros lugares que vamos buscar, mas nele. A paz que temos é nele. A paz que devemos buscar é nele. É isso que ele está dizendo para nós, né? Então a fidelidade, ela sequencia isto, né? A fidelidade nos faz compreender, a fidelidade ao Senhor nos faz compreender que nele nós temos paz, né? As pessoas podem estar desesperadas, mas nele nós temos paz, né? Nós podemos talvez enfrentar um problema, mas nele nós temos paz, né? E o Senhor Jesus vem nos dizer isso, né? Que teremos crises, enfrentaremos contratempos, né? Mas nele nós temos a paz e a segurança.
né? Nele nós estamos com Ele, e a fidelidade ao Senhor é algo... Porque às vezes a gente fica, né, pensando, às vezes nós vamos trazendo pensamentos que certamente nos remetem a tempos difíceis, né? Os nossos pensamentos, mas eles não podem ser o guia, porque é natural. Nós estamos num mundo, nós estamos num contexto cultural que nós vamos nos preocupar, né? Não estou dizendo que a gente não vai se preocupar, que a gente vai sair desordenadamente, não é isso, né? Nós vamos obedecer as normas, as orientações dos médicos, as orientações, né, da Organização Mundial da Saúde, nós vamos, né, compreender e saber, né, que o vírus é real, mas nós temos paz no Senhor, né? Nós enfrentamos os problemas, mas nele nós temos paz. E quando há paz, há espaço para adoração, né? Quando nós temos paz nele, ou seja, nós temos o alento nele, nós temos o cuidado dele, nós estamos, né, arraigados nele, nós temos tempo de adorá-lo. Adorá-lo em todo tempo e maneira de viver, adorar como cristão, adorar como servos do Senhor, né? Adorar em louvor, mas também, como a palavra de Deus nos diz, em novidade de vida, adorar louvando, sim, mas também testemunhando, mas também sendo cristãos, né, que obedecem a Cristo e que nele se espelham e que por isso nós temos paz, né? Então que o texto de João 16:33 nos traga a paz que precisamos, porque ela está nele, né? Que nos traga, né, a esperança que nós temos de que tudo vai se resolver, porque nós cremos nele, né? E que mesmo passando por dificuldades e problemas, nós vamos ter certamente o espaço para adorar, né? Certamente o espaço na esperança de que, se o Senhor venceu o mundo, ele nos encoraja também a passar pelas aflições da vida e vencer, né? A mensagem da palavra de Deus para nós é isso: paz. Em momentos de crise, o cristão tem paz no coração. Por que o cristão tem paz no coração? Porque ele é fiel ao Senhor. E quando nós entendemos a relação de fidelidade que precisamos ter com Deus, nós compreendemos, né, a complexidade do Evangelho, né? A complexidade no sentido não de ser simplório, mas a complexidade no sentido, né, de não ser difícil, não é isso que eu quero dizer, mas a complexidade de entender que pode estar acabando tudo lá fora, mas nele nós temos a paz para adorar. Nele nós temos a paz de compreender, né, todos os benefícios que ele tem para cada um de nós. Deus tem benefícios para você, Deus tem benefícios para a nossa igreja, Deus tem benefícios para cada um de nós. Mas nós precisamos entender que em tempos difíceis precisamos continuar na mesma fidelidade, né, que nós tínhamos com as facilidades de adoração, por exemplo, no templo. Quando nós tínhamos facilidade, né, de ter um instrumento, de adorar ao Senhor, de ter uma música bonita, de estar com os irmãos, de estar feliz, nosso coração precisa ter a mesma paz num culto como esse que nós estamos tendo, né, num momento como esse, a mesma paz que nós teríamos numa igreja abarrotada de gente, né, com um louvor muito bonito, mas não é isso o mais importante. O mais importante é a nossa fidelidade e relação para com Deus, a paz que nós temos nele, que independente do que vamos enfrentar ou que estamos enfrentando, nós sabemos que há espaço ainda para adorar ao Senhor. Há espaço e há tempo, né, para adorar ao Senhor. Afinal, né, a nossa missão é a tempo e também a fora de tempo, né? Então, que a gente possa apreender essas questões no sentido de trazer para dentro de si a compreensão, né, do que é, de fato, o verdadeiro Evangelho de Cristo. Que não é um evangelho só de facilidades, mas é um evangelho de companhia, né? É um evangelho de nunca sermos abandonados. É um evangelho de que ele está sempre conosco. Essa foi a promessa. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos e certamente está conosco. Então, depois você pode abrir o Salmo 55 e ler com cuidado os versículos de 1 a 6, que são versículos também que vêm trazer uma compreensão muito próxima do que João trouxe aqui no texto que nós lemos, de que todos vamos enfrentar contratempos, né? Todos nós podemos enfrentar contratempos, né? Mas mesmo
na crise, a palavra de ordem é fidelidade. Na crise, né, o que nós não podemos abandonar é a fidelidade ao Senhor. Porque às vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo, né? Eu não estou agora sobre os olhos do pastor. Eu não tenho ninguém me vendo, porque agora... né? E aí a gente vai perdendo a essência de tudo aquilo que é importante. Né? A gente às vezes vai perdendo, né, o temor ao Senhor, a gente vai perdendo a vontade de adorar, a gente vai perdendo a vontade de estar, né, em vida de fidelidade ao Senhor, de adoração, porque não temos o espaço do templo. Né? Mas, mesmo sem o espaço do templo, nós não podemos perder a fidelidade que nós temos ao Senhor. Né? Porque o Senhor está pronto a nos ouvir. Né? Depois leia com cuidado o Salmo 55, do 1 ao 6. Né? É um salmo de Davi, que ele diz assim: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atente-me e ouve-me, lamento na minha queixa e faço ruído pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O coração está dolorido dentro de mim e terrores de morte caíram sobre mim. Temor e temor vieram sobre mim e o horror me cobriu. Assim eu disse, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Esse Salmo 55 nos apresenta, né, esta relação. O salmista está mostrando as dificuldades que ele está tendo no momento e ele eleva o pensamento ao Senhor e no elevar o pensamento ao Senhor, ele solicita que o Senhor atenda às suas orações. Né? Ou seja, o Senhor, né, está atento a nos ouvir, mas não estamos sujeitos a não enfrentar crises. Podemos enfrentar, estamos enfrentando, mas o cuidado de Deus trabalha por nós e com as nossas vidas. Eu queria também ler um texto com os irmãos, um texto clássico. Esse é clássico, você vai lembrar. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, que também linkam com essa compreensão, né, de que podemos enfrentar crises, mas precisamos manter-nos fiéis. Olha o que o profeta diz no seu capítulo 3, versículos 17 e 18. Porque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, em algumas versões, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, olha o que o profeta diz, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E aí o profeta conta por que devemos manter-nos fiéis em meio às crises, né? O profeta conta o segredo, porque eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele já fez o que tinha que fazer, né? Ele já fez o que deveria ser feito. Ele já fez mais do que merecíamos. Ele já nos deu a salvação, né? A única contrapartida que precisamos ele não exigiu nada de nós. Nós precisamos ser fiéis a ele, né? Ele já nos deu a salvação. Somos salvos em Cristo Jesus. O maior presente que poderíamos ganhar, nós já ganhamos a salvação em Cristo Jesus. E por ganhar a salvação em Cristo Jesus, não precisamos de mais nada. Deus já nos deu a salvação. Então, alegre no Senhor, né? Alegremo-nos nele. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, né? Então, está em crise? Alegre, né, no Senhor e exulte no Deus da tua salvação. Né? Que possamos levar, né, essas palavras do profeta, né, compreendendo
a essência e a profundidade delas, né? Ou seja, nós já ganhamos. Nós já tivemos, né, a bonificação antecipada. Ele já nos deu antes de merecermos. Ele nos deu o presente da salvação. E que por termos ganhado o presente da salvação, né, ora, o que custa a fidelidade ao Senhor? Né? Então, que possamos confiar nele, compreender que ele cuida de nós, né? E que ele não nos deixa só. E que, independente do que aconteça, a palavra para nós é alegremos-nos nele. Jó diz, adora, né? Provérbios diz, tenha força. Salomão diz, tenha força, né? O salmista diz, ó Senhor, ouve a minha oração. Abacuque vem dizer, me alegrarei no Senhor. Então, olha quantos versículos bíblicos que vêm, né, confirmar com a palavra de Jó, né? Vem dizer, adore, alegre, né? Ore. Então, essas palavras estão sendo totalmente ligadas, interligadas nessa mesma compreensão. O momento é de crise, então mantenha a fidelidade, mantenha a calma, adore ao Senhor, né, como Jó aconselhou, exulte no Deus da tua salvação, se alegre no Deus da tua salvação, como o profeta aconselhou. Então, essa é a nossa intenção, né, no estudo de hoje, nos trazer uma mensagem que produza em nós frutos de alegria, né? Que produza em nós a compreensão de que não estamos só, de que produza em nós que vivemos crises, poderemos viver outras, estamos vivendo essa, sim, mas vamos adorar, vamos alegrar, vamos exultar, vamos nos manter fiéis ao Senhor, que nunca deixou de ser fiel com cada um de nós. Ele sempre, mesmo nas vezes em que não fomos fiéis, ele ainda assim se permaneceu fiel a nós, né? E fidelidade é uma relação de tamanha confiança, né? Porque nós, se confiamos em alguém, se amamos alguém, nós somos fiéis a esta pessoa, né? Nós temos fidelidade a essa pessoa. Então, Jó, como nós lemos no versículo 17 em diante, Jó, ele perdeu relacionamentos. Os seus relacionamentos foram afetados com a crise que ele estava vivendo, né? Então, mas Jó manteve-se fiel mesmo quando os relacionamentos foram afetados. E olha que coisa interessante, né? Porque, às vezes, nos momentos em que passamos por crises, o que vai acontecer? Nós podemos ter a intolerância dos familiares, é comum isso acontecer, né? Acusação dos inimigos, desprezo das pessoas, porque nós estamos passando por um momento difícil. Não só nesse problema que estamos vivendo, não só nisso, mas estou pensando numa situação macro, de a gente compreender toda a vida cristã e todos os percalços que ainda vamos enfrentar e aqueles que já enfrentamos lá atrás. Se a gente parar para olhar, analisar tudo aquilo que a gente já enfrentou e aquilo que ainda iremos enfrentar, né? Nos momentos de crise, existem relacionamentos quebrados, né? Relacionamentos afetados pela crise. Só que nós temos que manter-nos fiéis ao Senhor, mesmo tendo intolerâncias familiares. Nós precisamos nos manter fiéis ao Senhor, mesmo tendo acusações contra nós, geralmente vinda de inimigos, mas mesmo quando vem acusações daqueles que estão militando do nosso lado, não deveria existir, mas nós sabemos que existem. Mas mesmo assim, a fidelidade é o carro-chefe desta relação nossa para com Deus, né? Pode ter intolerância dos familiares, posso ter acusação de inimigo, posso ter desprezo das pessoas, não importa. Se eu estou passando por um momento de crise, Jó me ensina, os outros textos que nós lemos aqui nos ensinam que precisamos permanecermos fiéis, né? Porque Ele é fiel. Porque Ele me salvou, porque Ele já me deu o maior presente que poderia me dar, porque Ele me deu vida eterna, porque Ele me prometeu um lar para morar, porque Ele me prometeu, né, um futuro melhor, porque Ele me prometeu que não vai ser aqui, mas vamos ter um dia onde nós encontraremos com Ele e eternamente com Ele estaremos em glória. Né? Eternamente com Ele viveremos e lá não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem clamor, né? Nada poderá nos tirar esta salvação que foi presenteada por Ele.
Então, nenhuma acusação pode nos tirar essa salvação. Nenhuma ausência familiar pode nos tirar essa salvação. Nenhum desprezo pode nos tirar essa salvação, porque foi um presente dado pelo Mestre. O Mestre Jesus nos deu esse presente, e isso é motivo de alegria. Nós devemos estar alegres e felizes, porque Deus nos deu a salvação, né? Nós precisamos seguir o conselho do profeta. Alegremo-nos e exultemo-nos nele, que nos deu a salvação. Outra questão que pode aparecer nos momentos de crise, né, são as perdas irreparáveis. Relacionamentos afetados acontecem, mas também eu sei que em momentos de crise podem acontecer perdas irreparáveis, né? Eu sei que talvez algum de nós já perdeu irreparavelmente alguém no momento de crise, ou que talvez vá perder, né? Não só pessoas, mas que vai perder coisas boas, ou coisas que se tinha apreço, ou coisas que se desejavam estar por perto, e no momento a crise tira e não nos deixa mais perto, né? Talvez a crise nos tira pessoas aos quais amamos. Foi o caso de Jó. Perdeu os filhos, uma vez era só, né? Perdeu os filhos e aí daqui a pouco outra notícia, daqui a pouco outra notícia. Mas talvez, não estou dizendo também só perdas familiares, mas talvez nós temos a perda de uma amizade que nós estimávamos muito, a perda de qualquer relação interpessoal ou de qualquer relação que nós temos no convívio social, no convívio eclesial, no convívio, né, de trabalho. Às vezes, no momento de crise, nós perdemos essas relações. Isso nos afeta, mas mesmo assim, a palavra é fidelidade, né? Às vezes nós podemos perder bens materiais. Quantas pessoas em momento de crise perderam bens materiais, né? Não que seja o mais importante, mas às vezes a gente perde. Às vezes a gente precisa entregar algo que a gente não queria entregar, porque lutou para conquistar aquilo, né? Às vezes a gente tinha algum bem material que nós tínhamos lutado tanto para conseguir, e de repente no momento de crise nós perdemos, mas glória a Deus, não glória a Deus pela perda, mas glória a Deus porque a minha salvação não se perdeu porque eu perdi bens materiais. A minha salvação não foi embora porque eu perdi, né, pais, mães, filhos e relações pessoais, interpessoais, né? Mas a minha salvação permanece intacta no momento de crise, né? E o pastor colocou ali um versículo, né, interessante para a nossa reflexão, e eu acho que casa bem com o que nós estamos falando, né? Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a mulher, os filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, né? Ou seja, o próprio Jesus dizendo, qual a condição para ser o meu discípulo? Desprenda, né? A condição para ser o meu discípulo é o seguinte, não importa para onde estão caminhando, mas você está caminhando na direção correta, né? Você está caminhando naquilo para o qual você foi chamado e naquilo por qual você foi direcionado, né? Então, nos momentos de crise, nós podemos perder, mas a salvação não se perde pela crise, né? A salvação, ela foi nos dada de presente, por isso nós estamos felizes e alegres, porque somos salvos, e não há crise que nos tire a salvação, e não há crise que nos tire a oportunidade de morar no céu com o Senhor, né? Então, fazer a escolha é compreender isso, é compreender que o mais importante já temos, mais importante do que qualquer relação que nós podemos ter socialmente falando, como já disse, eclesialmente falando, ou qualquer relação social. A salvação é o bem mais precioso que qualquer ser humano tem. Pensa numa coisa muito preciosa que você tem. Não pode se comparar com a salvação. Pode ser precioso, pode ser valioso para você, mas a salvação em Cristo Jesus tem que valer mais, tem que nos alegrar mais, tem que nos dar esperança mais vezes, tem que nos mostrar que não é o fim, né? Nos mostrar que mesmo que seja o fim na crise de algo material, de algo secular, vai vir algo espiritual que a Bíblia nos ensina e que há de presente para nós que não se compara com nada do que nós já experimentamos. E no mundo há muitas coisas boas para se experimentar, né? Há muitas belezas para se visualizar, mas olha, não há nada que se compare com a glória que há
de acontecer e há de vir. Jesus Cristo, e às vezes a gente esquece disso, né? Às vezes a gente passa a vida tão corrida, né? A nossa vida é tão corrida que a gente se preocupa tanto com coisas, a gente se preocupa tanto com relações, a gente esquece de se preocupar, né? Ou esquece de lembrar ou de trazer à sua mente a maior esperança, que é encontrarmos com o Senhor Jesus. Ele virá nos buscar. Né? A promessa ainda está de pé. Jesus Cristo virá buscar a sua igreja e dará a salvação a cada um que nele creu, conforme a tua palavra. Né? Então o Senhor Jesus está disposto, né? Ele está aberto a cada um. Todos nós temos a oportunidade de sermos salvos em Cristo Jesus. Todos. Né? Jesus não faz distinção de pessoas e ele chamou e veio para todos. Né? E amou a todos. Então, para que todo aquele que nele crê tenha essa vida eterna e experimente, né, esse estado espiritual de alegria e de exultação no Senhor. No momento também de crise, a gente pode, certamente, enfrentar a realidade da enfermidade. E está claro para nós que Jó, né, enfrentou a enfermidade, coçava a enfermidade com cacos. Nessa história, né? Ele coçava de tamanhas feridas, chagas que ele tinha pelo corpo. Mas não impediu ele, no versículo 20, ele que raspasse a cabeça, que rasgasse a roupa, que estivesse em sinal de humilhação, mas não impediu ele de dizer, vou adorar. Não impediu ele de exultar no Deus da sua salvação. Não impediu ele de adorar aquele Deus criador de todas as coisas. Né? Ele precisa ser exaltado, exultado. Nós precisamos nos alegrar. Mesmo em meio a pandemias, mesmo em meio a crises, mesmo em meio a perdas, mesmo em meio à enfermidade. A salvação não foi embora por conta da enfermidade. A salvação não vai embora por conta da enfermidade. A salvação não vai embora por conta de perdas de bens materiais. A salvação não vai embora porque perdemos pessoas que amamos. A salvação é um presente especial de Deus para você. Né? Olha, Deus, ele... Às vezes as pessoas perguntam, não é porque Deus criou o mal e tantas outras questões que vêm afligindo, né, às vezes a mente das pessoas, mas olha, ele criou a salvação, ele deu o presente, ele fez um plano perfeito de salvação para mim e para você. Ele nos prometeu ruas de ouro e cristal. Nós estaremos com ele eternamente. Nós temos salvação em Cristo Jesus. Não precisamos mais nada. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós recebemos dele, né, a salvação. Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele derramou sangue na cruz por mim e por você. Ele se entregou não tendo pecado, não tendo mancha e nada que o pudesse condenar, mas ele se fez condenação por nós, ele se fez pecado e maldição por cada um de nós. Ora, fidelidade é o que devemos a ele. Né? É o que nós devemos ao Senhor Jesus. Fidelidade, porque amamos e compreendemos. Olha, quando a gente compreende a beleza que é o Evangelho de Cristo Jesus, quando a gente compreende as essências da palavra do Evangelho, quando a gente compreende o plano de salvação de Cristo para a humanidade, quando a gente lê a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, entende o percurso histórico, o percurso social e cultural, todo o percurso do plano perfeito de salvação que ele fez para mim e por você, que ele planejou, executou e se fez maldição para que a salvação acontecesse e chegasse na nossa casa, nós não estaríamos perturbados, nós não estaríamos colocando em xeque a nossa relação de fidelidade ao Senhor, nós não estaríamos em momento algum abandonando o barco. Porque mesmo com tantas coisas que Deus nos deu, e a gente ainda pensa em sair do barco, de uma falta de fidelidade, não sei se é a melhor palavra, mas é de uma ingratidão tamanho, pelo tamanho daquilo tudo que ele fez por nós. Não foi pouca coisa, foi morte. Morte de cruz, sangrenta, cruel, uma morte em que nenhum outro inocente experimentou. Mas ele experimentou e se fez maldição por você. Seja fiel, Senhor. Jó foi fiel mesmo em meio às perdas materiais, familiares, mesmo em meio à infidelidade. Ele
permaneceu fiel. Esse é o nosso desafio. Longe do templo, longe das pessoas, longe do pastor, longe de tantas coisas que nos colocam numa relação de proximidade lá no templo. Nós hoje estamos numa relação de distância, mas numa relação de proximidade na fé. A nossa fé precisa ser aquela, naquele que João está dizendo lá no seu capítulo 16, versículo 33. É nele, né? Ali tem que estar a nossa fé, uma fé que produz paz no coração, uma fé que produz tranquilidade em meio ao caos, uma fé que produz calmaria em meio a tantas turbulências que enfrentamos, que vamos enfrentar e que por um dia já passamos ou já enfrentamos, né? Então, e aí talvez venha uma questão, né? Tudo bem, Jó se manteve fiel, fidelidade é a palavra, mas como nós vamos nos manter fiéis diante das instabilidades da vida? Né? Como nós vamos nos manter fiéis diante da estabilidade da vida? É mantendo a nossa mente naquilo que nos traz esperança. É firmando a nossa mente naquilo que nos traz esperança. E quem é que nos traz a esperança? Jesus Cristo, o Salvador. Ele é a nossa maior esperança. Salvação é o nome da esperança, né? Presenteada por ele, Jesus Cristo. A esperança aí, né? A palavra de Deus diz que eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se eu estou trazendo à memória problemas, aflições, se eu estou trazendo à memória caos, se eu estou trazendo à memória doenças, isso vai me gerar outros tantos problemas, mas o conselho da palavra de Deus para nós é: traga à memória aquilo que produz em você esperança. Traga à memória os momentos felizes. Traga à memória, né, os momentos de alegria. Traga à memória as belezas que você já experienciou na vida. Traga à memória aqueles cultos belíssimos que nós já participamos e sentimos a presença do Senhor, onde Deus falou conosco, onde nós... Traga à memória isso, porque no seu coração não vai ficar... eu não tenho uma igreja para ir, não tem culto, tudo. Não, no seu coração vai lembrar assim: olha, vai ter um dia que novamente eu vou experimentar aquilo que eu estou privado hoje, mas eu já experimentei, eu já estive lá, e eu sei que estarei novamente, e aquilo vai nos dando esperança, e aquilo vai nos deixando, né, pensando no amanhã, mas pensando no amanhã de forma positiva, pensando no amanhã de forma que vai trazendo em nós algo de bom. Porque quando a gente vai trazendo à nossa mente problemas, trazendo à nossa mente aflição, trazendo à nossa mente aborrecimento, certamente nós vamos causar outros tantos problemas físicos, espirituais e mentais. Né? Mas quando a gente traz, né, o conselheiro, né, a palavra de Deus, não foi nenhum psicólogo que disse isso, mas ele diz: traga a memória, e hoje a psicologia diz isso, né? Ou seja, quando a gente se alimenta de coisas ruins, o corpo adoece, mas quando a gente traz à memória aquilo que nos dá esperança, né, a esperança é a nossa memória, né? A esperança é aquilo que nós estamos esperando. É aquilo que nós estamos esperando é a essência do pensamento. É aquilo que nós estamos querendo viver novamente. E certamente teremos oportunidades ímpares de viver. Traga à memória o que dá esperança. Traga à memória os momentos felizes, né? Lembre daqueles momentos felizes que você passou em família, que você passou no templo, que você passou em viagens a passeio. Traga à memória o que te dá esperança. Né? E aí eu queria falar, né, discutir um pouquinho nessa noite, 3 razões para mantermos, ou 3 respostas ao porquê que eu levantei aqui. Né? Eu disse como, né? Ao como. Como manter fiel em meio às instabilidades da vida, em meio ao caos e tal. Primeiro deles, mantenha as suas convicções estabelecidas. E aí é claro que a gente só tem convicções estabelecidas se a gente se aprofunda nessas convicções. Né? Ou seja, se eu tenho uma convicção de que a palavra de Deus, né, é a verdade, né? Nela está a verdade é Cristo. Se eu tenho convicções de que Ele é o meu guarda e protetor fiel, se eu tenho convicção que Ele me deu de presente a salvação, se eu tenho a convicção de tudo aquilo que Deus proporciona a cada um de nós, não há nada que abale as nossas convicções. Né? Não há nada que possa abalar as nossas convicções. Precisamos ser fortes no sentido de compreender a verdade do Evangelho. Né? Tudo aquilo que nos tira é muito mais fraco,
né? É muito menor do que a convicção que nós temos se há em nós a profundeza na verdade do Evangelho. Então, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, aprenda a palavra de Deus, porque ela vai trazer para cada um de nós a convicção que nós precisamos ter nos momentos de crise e saber, vou me manter fiel, porque Deus é fiel. Vou me manter fiel, porque eu conheço o plano de salvação. Vou me manter fiel, porque eu sei como será o dia de amanhã. Vou me manter fiel, porque o Senhor Jesus me afirmou que eu passaria sim por aflições, mas que teria que ter bom ânimo, porque se ele venceu, eu também posso vencer. Então, quando nós conhecemos e mantemos a convicção naquilo que aprendemos, naquilo que conhecemos, certamente nos conseguiremos nos manter fiéis em meio ao caos e em meio aos problemas e aflições da vida, né? Outra coisa, esqueça essa tal teologia de causa e efeito. É uma teologia abominável. Não aplique teologia de causa e efeito na sua vida. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, porque a gente exatamente imagina, se estou passando por isso é porque fiz aquilo, ou se porque fiz aquilo vou passar por aquilo. Tire isso da sua vida. Para manter-se fiel ao Senhor, mesmo em meio às instabilidades, isso não pode ser. Porque quando conhecemos e mantemos as nossas convicções, nós sabemos, o Senhor Jesus já disse que passaríamos. Né? Não tem a relação de teologia de causa e efeito. Tem uma relação de proximidade e espiritualidade para com Deus. E não esta relação já muito apregoada em alguns lugares por aí, e que nós sabemos que não é advinda da essência do Evangelho. A essência do Evangelho não é causa e efeito, né? No sentido lógico que nós estamos falando aqui, né? No sentido do texto e no sentido da compreensão desse texto, né? Não é esta relação. Está passando por um momento de crise é porque está em pecado. Está passando por um momento de crise é porque aquilo não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Né? Então mantenha-se calmo e sereno, sabendo que a sua salvação está nele. A tua salvação está em Cristo Jesus. É Ele que te deu, né? E é o Senhor Jesus quem proporciona a vida eterna para cada um de nós. E outra coisa. Primeira coisa, então. Mantenha as suas convicções estabelecidas. E onde está a nossa convicção? Palavra de Deus. Né? Não aplique relação de teologia de causa e efeito em tudo na vida. Né? Porque isso vai nos deixar doentes. Isso vai nos levar para uma compreensão errônea da palavra de Deus. Né? E, por último, compreenda a soberania de Deus. E tudo isso, vocês vão vendo que está diretamente interligado um ao outro, né? Ou seja, se eu tenho convicções pré-estabelecidas na palavra de Deus, eu entendo e não coloco a minha vida em mente nesta relação de causa e efeito que tem perturbado muita gente, e eu compreendo que Deus é soberano. Está acima de todas as coisas, conhece todas as coisas e está no controle de todas as coisas. Nosso Deus é soberano, né? Não há nada sobre ele e não há nada que ou derrube. Se tem convicção nele, que mais eu... Entende como que a gente pode nos manter fiéis em meio ao caos e em meio às dificuldades da vida? Convicção. Né? A palavra de Deus é a nossa convicção. Aqui está a convicção que nós temos e devemos ter. Né? Convicção nele. Na palavra de Deus nos revela como ter essa convicção. Ou seja, nem tudo que acontece na vida é por algo que nós já fizemos antes. Né? Nem acabe com isso. Né? Não existe por pouco tempo, né? A gente escuta tantas coisas, as pessoas falam, não, porque o meu avô, ele fazia isso ou fazia aquilo, e aí vai indo uma maldição para a minha família, e maldição, isso não existe. Né? Convicção na palavra de Deus, Deus está sobre todas as coisas, convicções estabelecidas, ele é soberano. Não há maldição que possa contra ele. Né? O sangue de Jesus nos perdoa e nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Do seu passado, ele não lembra mais, quiçá do passado da sua família, da sua mãe, do seu pai, do seu avô. Esquece isso. Né? Não deixe que essas coisas adentrem na sua mente a ponto de você fazer com que distorça-se a compreensão genuína do Evangelho de Cristo. A compreensão do que é de fato o Evangelho e o plano de salvação. Compreenda, quer manter-se fiel, quer ter convicção estabelecida, compreenda o plano de salvação. Compreenda o plano completo de salvação de Cristo para a humanidade. Né? Começando no Gênesis, terminando no Apocalipse. Entenda e compreenda essas relações.
Aprofunde-se no conhecimento da palavra de Deus. Aprofunde-se na relação de intimidade para com Deus, na oração, né, e nas relações de espiritualidade. Né? Esteja próximo de Deus, que você vai começar a compreender e entender que, mantendo nossas convicções estabelecidas e bem estabelecidas, né, não colocando culpa de tudo, espiritualizando todas as relações e colocando a teologia de causa e efeito nas nossas vidas, e compreendendo a soberania de Deus, passamos por qualquer crise, qualquer problema, qualquer aflição, qualquer relação de descontinuidade, nós conseguimos voltar à continuidade estabelecida por Deus e à perfeição do plano que vai se cumprir. Tenha convicção nisso. Tenha esta convicção. O plano de salvação, ele vai se cumprir no dia do Senhor. E aí a gente precisa estar preparado para estar lá. E como que a gente vai estar lá? Né? Com a passagem que já foi comprada. Já foi comprada para cada um de nós. Está aí sendo distribuída. Nós só precisamos pegar a passagem para poder aceitar, né, o presente e adentrar na Canaã celestial que Deus preparou para cada um de nós. E que um dia exigirá-se de nós, certamente, a passagem. E aí, a metáfora é justamente para a gente entender que ela já foi comprada. Não precisa gastar mais com ela. Não precisa se preocupar mais de que forma você vai conseguir comprá-la, porque o sangue de Cristo já a comprou. Né? Então, não importa o que você vai passar, não importa o que você passe, não importa o que você irá enfrentar ainda, mas mantenha a convicção naquilo que você aprendeu. Mantenha-se a convicção nas verdades da palavra de Deus. Né? Não aplique teologia da causa e efeito na sua vida. E compreenda a soberania de Deus, que certamente você e sua casa serão abençoados. Não haverão crises que adentrem o seu lar e produzam quebra de relacionamentos, quebras de bens materiais, perdas. Não há nada que possa, de relações materiais, não há nada de relações interpessoais que podem nos separar da salvação que foi um presente de Deus, dado a cada um de nós, né? Que foi dado mesmo, né? Pela graça de Cristo nós somos salvos, e que por isso somos fiéis. Né? Que mesmo em meio ao caos nós temos uma palavra de vida, que mesmo em meio às dificuldades nós temos uma palavra de paz, que mesmo em meio aos problemas da vida nós podemos olhar com serenidade e calma, né, para Deus e saber que Ele ainda é Deus soberano sobre todas as coisas. Ele ainda está sobre todas as coisas e no controle de todas elas, e que, por isso, nós somos felizes e nós nos alegramos e exultamos no Deus da nossa salvação. E que, por isso, nós nos mantemos fiéis ao Senhor, porque Ele nos salvou. Ele nos deu o bem mais precioso que nós poderíamos ter. Ele nos deu, né, algo de que outro não poderia nos dar. Ele nos deu o presente, Ele fez por nós o que ninguém poderia fazer. Né? Aliás, Ele fez por nós o que era para cada um de nós fazermos. A cruz era para mim, a cruz era para você, o pecado é meu, o pecado é seu, mas Ele se fez pecado por nós. A salvação é o presente, a salvação é o segredo. Né? A salvação é a palavra e a salvação é a razão de nossa fidelidade ao Senhor. Entenda o plano perfeito de salvação que Deus estabeleceu para você. Entenda esse plano, que as bênçãos de Deus alcancem a sua casa, a sua vida, sabendo que essas três respostas ao como, né? Essas três respostas ao como manter-me fiel nos momentos de crise. A resposta está aí, a palavra de Deus nos dá essa resposta, né? Convicção pré-estabelecida na palavra. Deus no controle de todas as coisas. Isso precisa estar bem estabelecido em nós, né? Que essa palavra alcance a sua vida, alcance a vida da sua família, sabendo que o que Ele tem para cada um de nós é grande. O que Deus tem para nós é muito mais do que pensamos ou esperamos. A palavra de Deus diz isso, né? É muito, muito mais do que a gente pensa ou espera. O que Ele tem para mim e para você é vida eterna com Ele, né? É vida eterna nele. É vida eterna, né, louvando, exaltando e bendizendo. Pensa de como nós estaremos naquele grande dia. Né? Pensa em como nós estaremos à mesa sentado com Ele. Né? Então, traga à memória
aquilo que te traz esperança, tá? Então, não traga à memória problemas e tantas coisas. Eu sei que não é tão fácil como parece, né? Tirar pensamentos e dificuldades que vão acontecendo na nossa vida, mas busque trazer à memória aquilo que está. Sabe quando vem aquele momento de tristeza, vontade de chorar, né? Aquele momento em que né, parece que nada vai dar certo? Pense na salvação. Pense no presente. Pense naquilo que Deus te deu e te entregou e que ninguém mais poderia te dar. Pense nisso. Certamente a paz do Senhor Jesus vai alcançar o seu coração, a sua mente, porque quando a nossa mente está esperançosa, né, ela vai produzir ali tantas coisas boas no pensamento. Pelo contrário, é quando a nossa mente está carregada de coisas ruins, ela certamente vai produzir coisas ruins para a vida e para a saúde. Então, em meio ao caos, Deus espera de nós fidelidade. Em meio à crise, Deus espera de nós fidelidade. Em meio à crise, Deus espera olhar para nós e ver em nós posição de adoração, posição de adorador. É isso que Jó diz aqui no seu versículo de número 20. Né? Então, que aprendamos com todos esses acontecimentos trágicos que aconteceram na vida de Jó. E que mesmo tendo tantos acontecimentos trágicos, Jó não se tornou uma pessoa amarga. Né? Mesmo com todos esses acontecimentos trágicos, sofreu, lógico, mas manteve-se fiel. Né? Manteve-se fiel. Versículo 22 de Jó, capítulo 1, diz assim: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Repara como Jó fez no momento da crise. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Sabe quando a gente diz, por que Deus faz isso? Por que Deus faz aquilo? Por que Deus permitiu o coronavírus? Por que Deus fez aquilo outro? Por que Deus não me... Jó não fez nada disso. Né? Jó sofreu e em tudo não pecou. E nem atribuiu a Deus coisa ou falta alguma. Ele diz para nós lá no Evangelho de João, que nós já lemos aqui. No mundo, tereis aflições. Mas aprendamos com Jó. Agora vamos ao capítulo 42. Encerrando aqui a palavra. Capítulo 42 de Jó, versículo de número 10. Jó 42, versículo de número 10. Quando nos mantemos fiéis, Deus, que nunca deixa de ser, expressa a sua fidelidade a nós. E olha o que ele diz. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Né? E depois viveu Jó ainda 140 anos e teve tantos outros filhos. Olha aí, o Senhor mudou a história de Jó. Porque Jó manteve-se fiel. Né? Porque Jó compreendeu, ou Jó já sabia quem era o Deus dele, né? Da sua salvação. Então, que nós podemos encerrar esta palavra com, mais uma vez, o texto de Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 17 e 18, que diz assim. Guarde essa palavra no coração, né? Guarde a história de Jó, eu sei que você conhece, né? E conhece também essas palavras do profeta Abacuque, mas guarde com muito carinho, né? Porque é uma palavra de Deus para você, que está passando problemas, que não vê solução para as crises que enfrenta, da vida ou outras crises quaisquer. Mas
a palavra de Deus diz para você, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gato. Ou seja, ainda que esteja tudo bagunçado, tudo perturbado, tudo fora do lugar. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Alegrem-se nele. Ele está no controle de todas as coisas. Que essa palavra te abençoe. Que essa palavra traga a reflexão, né? A você que nos momentos de crise Ele está lá. Nos momentos de dificuldade está o Senhor lá. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, né? Nós sentimos muita falta dos irmãos que a gente está congregando juntos lá, no Nova Primavera, no Parque do Contorno, né? Eu sei que a distância está nos separando aí por algum momento, mas a minha mente está na esperança no Senhor e lembrando dos cultos abençoados que tivemos e que teremos outros, se Deus quiser, né? Teremos outros para podermos juntos adorar ao Senhor, orarmos juntos, cantarmos juntos e louvarmos ao Senhor, né? Sei que estamos com saudades da igreja, estamos com saudades dos irmãos, né? E que o Senhor nos abençoe, tá? E que o Senhor produza logo um bom momento para estarmos juntos, né? Então, que o Senhor abençoe todos que acessaram aqui, né? Eu vi mensagem de todo mundo. Se você quiser, nós vamos fazer uma oração final, mas também, se tiver algum pedido de oração especial, nós vamos anotar aqui, nós vamos orar agora. Estamos quase finalizando, né? Nós vamos finalizar com a oração. Então, se você tem um pedido especial de oração aí, pode digitar aí, pode mandar mensagem que a gente vai orar. Um abraço a todos que estão acompanhando aí, né? Wesley, a missionária Ana, o pastor André, Isnália, Grazi, Ana Cristina, né? O Elias, essa galera toda aí da igreja, irmã Nilce, quem mais? A Cida, lá do Paraíso, que eu vi aí, o Danilo, o Evangelista Antônio, a Isnália, todo mundo aí, os nossos companheiros de ministério, companheiro de militância na causa do Evangelho. Então, um abraço forte em todos vocês, não pode abraçar fisicamente, né? Tem que ter álcool em gel, mas um abraço online para todos vocês. Que o Senhor abençoe a vida e o lar de cada um de vocês. Alguns acessaram agora aí, né, e vão certamente ser abençoados com a palavra também. Então, houve algum pedido de oração específico? Silésio apareceu aí também, né, que Deus abençoe aí, Silésio, irmã Glória. Há um pedido aqui de oração pela Enilce e sua cunhada Adriana, nós vamos orar. Orar pelo Léo, sobrinho da Andréia, está aí nos acompanhando também. Nós vamos orar pelo irmão Alex, pai do nosso irmão Diácono Wesley, também está enfermo, né? Nós vamos orar por ele aqui. Nós vamos orar pela Niele e o Luiz, né, que são primos da minha esposa e tiveram uma perda familiar, né, perderam um filho, e que Deus possa abençoá-los, né? Então vamos orar por esses irmãos. Foram os pedidos que apareceram aqui, mas se você tem um pedido especial, eleve aí o seu pensamento ao Senhor, que certamente o Senhor atenderá a sua oração, né? Então, nosso irmão Elias pede para a gente orar pela esposa Adriana, com dor na coluna. Então, nós vamos orar também pela irmã Adriana. Nós vamos orar pelo Lucas Queiroz, também aqui um pedido de oração. A missionária Ana apresentou aqui. Então, todos esses aqui que fizeram o seu pedido, certamente, né, o Senhor pode atender a oração de cada um de nós. Então vamos, né, firmar o nosso pensamento no Senhor agora, né? Nós vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que abençoe todos esses pedidos. Nós não sabemos a razão de todos eles, mas alguns sim. Mas pedir que as mãos poderosas de Deus também alcancem o nosso país e o mundo, né? O mundo todo está sofrendo com essa crise, com esse caos, mas, como nós dissemos, Deus
ainda é soberano sobre todas as coisas, né? Então nós cremos no poder da oração, nós cremos que a oração muda quadros e resultados, nós cremos que a oração cura, né? Nós também chegou o pedido de oração para o Carlos Eduardo, né? Então nós vamos orar ao Senhor e vamos orar por essas pessoas e famílias, orar pelo nosso país e orar agradecendo a Deus pelo momento em que passamos aqui, né? Refletindo um pouco da palavra de Deus, né? O espaço, eu sei que é curto para trazer tantas contribuições que o texto poderia nos trazer também, mas são as contribuições que nós pensamos ser pertinentes para esse momento que estamos vivendo, e que teremos outros momentos, né, de reflexão da palavra, teremos outros cultos, né? Quinta-feira nós vamos ter outro culto também de adoração ao Senhor, né? Vamos orar também pela Bia e família, né? A missionária Ana pede aqui, também teve um bebê recente, a Bia lá da nossa igreja, né? A Bia Valquimar e o Kaique, né? O bebê. Então, que Deus também abençoe lá, está recém-nascido. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós elevamos o nosso pensamento ao Senhor nessa noite, te pedindo a Deus por todos esses pedidos que se fizeram aqui nessa noite, que foram levantados, de pessoas, ó Pai, que creem no poder da oração, que por isso pedem ao Senhor que abençoe, de pessoas, ó Deus, que creem que o Senhor pode mudar o quadro, de pessoas que creem que do Senhor vem a decisão final e a palavra final, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e ainda está no controle de todas as coisas. Senhor, nós te pedimos em oração pela vida da Enilce e da Adriana. Senhor, nós pedimos pela vida do Léo, do irmão Alex que está enfermo, Senhor, Daniele, do Luiz, da Adriana, do Lucas Queiroz, Senhor, da Bia, do Valquimar. Ó Pai, nós apresentamos do Kaique, nós apresentamos essas vidas nas tuas mãos e tantos outros pedidos que se façam no coração dos irmãos nessa noite. Ó Pai, colocamos todos eles nas mãos do Senhor e o Senhor pode, ó Deus, transformar e realizar aquilo que deseja os meus irmãos, Senhor. Então nós colocamos nas mãos do Senhor os pedidos, nós colocamos nas mãos do Senhor, ó Deus, os anseios dos meus irmãos. Ó Pai, e se for da tua vontade, atenda-os, ó Deus. Senhor, que o Senhor possa, ó Pai, ouvir a oração de todos nós. Meu Deus, nós também pedimos, ó Pai, e levantamos a voz em oração pelo nosso país, ó Deus, pelo mundo que passa por uma crise tamanha por conta de um vírus, mas nós temos a plena convicção de que somos salvos em Cristo Jesus e que o Senhor ainda está no controle de todas as coisas e que por isso pedimos ao Senhor, Senhor, se for da tua vontade, ó Pai, não permita, ó Deus, que essa doença se alastre mais do que já se alastrou, não permita que mais pessoas, ó Deus, morram, que a sua vontade seja soberana, mas nós clamamos ao Senhor pela vida de tantos e tantos que sofrem nessa noite, que sofrem nesse momento. Nós sabemos que o Senhor pode mudar o quadro, nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas e cremos no teu poder curador, no teu poder libertador. Senhor, abençoe também os nossos irmãos que aqui participaram conosco desta palavra, deste momento de reflexão da sua palavra. Ó Pai, que os lares que estão abertos para a pregação da tua palavra sejam alcançados também pelos benefícios do reino. Senhor, que o Senhor alcance vidas, que o Senhor abençoe vidas, que o Senhor nos dê, ó Pai, uma noite de paz, uma semana tranquila, que o Senhor nos dê, ó Pai, dias melhores. Ó Deus, nós cremos no teu poder, nós cremos, ó Deus, no teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. E nós sabemos que em Ti, ó Deus, em Ti nós temos a confiança de que tudo podemos fazer. Ó Pai, nada podemos fazer sozinho, mas com as Tuas mãos fortes conosco, vai tudo bem. Com as Tuas mãos fortes conosco, nós podemos dizer, ó Pai, que estamos felizes, alegres e exultando no Senhor que nos deu o presente da salvação. Que o Senhor nos abençoe nessa noite e que o Senhor nos faça cada vez mais felizes, em nome de Jesus. Essas são as razões da nossa oração e nós te agradecemos, certos da vitória, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Foi muito bom estar aqui, meditando da palavra do Senhor com todos vocês. Amém? Deus abençoe a sua casa, a sua família, e tão logo estaremos juntos em nome de Jesus, né? Um grande beijo, um forte abraço para os irmãos. Deus abençoe. Amém. Abraço forte.